Ele voltou, Yorgos Lanthimos, o diretor grego que vem fazendo vários filmes divisores de opiniões, né? Filmes que eu particularmente gosto de alguns, outros nem tanto. O último filme que assisti com ele e gostei muito foi O Sacrifício do Cervo Sagrado. Se quiserem, posso trazer análise aqui no canal também. Eu achei um bom filme, apesar do filme ser um filme com uma proposta diferente, ele ser um pouco mais lento, ter um final mais aberto, mais interpretativo, mas ainda assim um bom filme. E ao experienciar assistindo esse filme agora chamado Bugônia, ele literalmente bugou a minha cabeça. No começo, o filme se leva muito mais a sério, daqui a pouco ele começa a ir para um tom mais de humor, sarcasmos, sátiras, e ele começa a voltar de novo num tom mais sério, mais pesado, com uns temas meio conspiracionistas e com suas críticas afiadas aqui à comunidade global. Então, se quiser saber um pouco mais sobre o filme Bugônia, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou dividir ele em duas partes, na parte sem spoilers e na parte com spoilers. Vem comigo! O filme acompanha Ted, interpretado por Jesse Plemons, que gosta de fazer papel de maluco, né? Inclusive atua muito bem. Nesse filme, ele interpreta um conspiracionista, terraplanista, daquelas pessoas que vivem mergulhadas nos fóruns, que acreditam que tudo é uma conspiração, que grandes corporações estão sabendo de todo o mal que envolve a Terra e tudo faz parte de um jogo de manipulação e que coloca em risco o fim da raça humana, né? Só que no topo dessa cadeia criminosa, ele acredita que a personagem Michelle Fuller, interpretada pela Emma Stone, CEO de uma grande corporação gigantesca, milionária, multimilionária, ela na verdade é uma alienígena que foi mandada pelo imperador alienígena de uma raça lá da constelação de Andrômeda para que venha na Terra, manipule tudo e para botar um fim na raça humana. E, junto com o seu primo, Ted, acaba sequestrando a personagem da Emma Stone e fazendo isso, eles começam a manipular, chantagear e fazer com que a exigência deles seja atendida. Basicamente, eles querem uma audiência com o grande imperador dessa raça para poder negociar os termos de invasão aqui na Terra e mandar todos os outros alienígenas, que ele acredita que tem vários espalhados aqui pela humanidade, manda embora. A Terra é nossa, a Terra é dos humanos. E, cara, é muito legal como é construído isso. É muito interessante porque, primeiro que já mostra o contraste de realidades, né, social mesmo, né? Emma Stone, que interpreta a Michelle Fuller, toda elegante, numa fineza, casa de luxo, um carro maneiro, né, top na empresa. Ela é CEO de uma grande empresa, uma grande corporação, e ele é um cara que mora aparentemente com um primo dele que tem problema mental. Ele é apicultor ali nos tempos vagos na casa, uma casa suja, a roupa deles é suja, a maquiagem que eles botam na pele do ator aqui, do Jesse Plemons, é muito interessante porque o tempo todo ele parece que tá com alergias na pele por conta da sujeira, o cabelo encebado, até asqueroso na minha opinião, tá? Mas faz parte da caracterização do personagem, aquele cabelo desgrenhado, sabe aquela pessoa maluca que fica no computador, numa caverna, lendo fóruns sobre teorias de conspiração, de que tem reptilianos no meio da humanidade, que o Mark Zuckerberg e o Elon Musk são alienígenas na verdade, né? Então, cara, é muito legal a caracterização porque é uma caricatura, né? Ele está interpretando literalmente a caricatura do conspiracionista e você já deve ter visto alguns aí em podcasts, na internet, tá cheio, né? E é muito interessante que a partir do momento que eles sequestram ela e começa esse arco de manipulação, até então o filme ele tem uma pegada que tá tentando se levar a sério, com algumas doses de humor, óbvio, mas é interessante como o Yorgos Lanthimos coloca músicas clássicas botando uma intensidade em alguns momentos onde não tem momento intenso. É divertido isso, né? A hora que eles estão perseguindo ela no quintal da casa dela, ela correndo e fugindo deles, ela sabe brigar, ela dá um pau nos dois caras. Eles só conseguem pegar ela por causa de uma injeção que eles dão na coxa dela ali, que deixa ela molinha, ela desmaia e tal. Mas a música, tipo, engrandecendo a cena como se fosse algo épico, é um momento muito aleatório, assim. Eu acho que isso é legal do filme, tá? Ele parece estar se levando a sério, ele não é um filme que se leva a sério, ele só parece, ele conduzido dessa forma para parecer isso. Mas ele é uma caricatura, né, desse retrato do
do CEO corporativo que não entende muito bem como as pessoas funcionam. Sabe aquele empresário multimilionário que não faz ideia da realidade de um CLT da vida, por exemplo? Eles tentam fazer essa caricatura com a personagem Michelle Pfeiffer, né? Nos diálogos que ela tem aqui com os funcionários, dizendo de tipo assim, você não é obrigado a trabalhar até tal horário, fica a seu critério, mas o importante é trabalhar. E fica aquele negócio assim, sou flexível, mas não sou, sabe? Um negócio muito engraçado. E eles acreditam muito que ela é uma alienígena, tipo como se fosse uma embaixadora dessa raça que veio da constelação de Andrômeda e tá ali para dominar o mundo e destruir a raça humana, né? E aqui tá a cereja do bolo. O desenvolvimento entre ela sendo sequestrada por eles e a confusão mental neles. Porque você vê que esses dois personagens aqui não estão assim nas melhores condições mentais, né, para poder lidar com tudo que tá acontecendo, assim, né? Então essa que é a parte boa do filme. E eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre a minha experiência na parte com spoilers. Então daqui em diante, né, vou falar o filme inteiro, né? Basicamente eu contei uma boa parte dele aqui, mas eu vou tentar resumir ali o que acontece mais pro final, explicar o que eu acho que, né? Porque o final ele deixa uma coisa meio... É diferente, é um final diferente, eu não posso falar sem dar spoilers. Se você não se importa e tá a fim de descobrir qual embarca comigo e vamos nessa. Se você é aquela pessoa que gosta de ver filme esquisito e quer ser surpreendido, positivamente ou negativamente, a gente não sabe, porque eu tenho certeza que esse é aquele filme que divide opiniões, tá? Eu tenho certeza que se você estiver vendo esse vídeo e depois, vou lá assistir o filme porque o Bruno falou, putz, Bruno, mas que filme ruim, pode acontecer isso, tá? Então eu já te deixo esse alerta. Ele não é um filme pra todo mundo, ele é um filme diferente, ele é esquisito, mas é um esquisito bom, na minha opinião, eu gostei. E sei que ele não vai agradar todo mundo, mas ele é interessante porque ele busca trazer algumas reflexões aqui, principalmente essa parte jocosa ali sobre os conspiracionistas que eu achei bem divertido. Então daqui pra frente, parte com spoilers, beleza? Tá preparado? Quer vir comigo? Então vamos fazer o seguinte, faz a tua pipoquinha, pega o teu refrigerante, apaga a luz e vamos embora. Depois que a Michelle foi sequestrada pelo Ted e pelo Dom, o seu primo, ela tá lá no porão da casa presa, eles raspam o cabelo dela porque supostamente ela conseguiria se comunicar com os seus parceiros que estão na nave-mãe, né, da raça alienígena, através do cabelo. Então eles raspam a cabeça dela, né, então ela fica realmente carequinha, e passam uns produtos, tipo um creme específico, porque ele fala que o corpo humano que eles têm ali, os alienígenas, ele é muito similar à combinação genética de um humano. Porém, tem algumas pequenas diferenças. Esse creme ali ajudaria a fazer com que inibisse algumas das habilidades que ela poderia ter, né? Enfim, agora não é mais ela não pode mais se comunicar com a nave-mãe dela, porque tá com a cabeça raspada e tá com esse creme espalhado no corpo. Ela agora realmente tá parecendo uma alienígena, né? E eu acho que essa escolha estética é proposital. E o Ted é um cara que ele manipula muito, né? Porque ele é um cara muito inteligente, sim, mas ele tem a sua inteligência misturada à sua insanidade e seus problemas mentais que são explorados no decorrer do filme, né? Ele convence o seu primo, né, o Dom, a fazer a castração química, como ele também fez, porque acredita que a influência sexual que as mulheres têm sobre eles pode comprometer o plano deles de forma que, se der tudo errado, no caso, no plano deles, a humanidade estará condenada, então precisa. Então, dessa forma, eles estariam livres para poder tomar decisões e o cérebro pensaria melhor por não estar ligado a desejos sexuais ou compulsões biológicas, né? Cara, é muito bizarro. Ela é uma mulher muito inteligente. Ela é mulher do business. Então, ela sabe que ela não pode agir de qualquer forma durante esse sequestro. Primeiro ela, lógico, faz as perguntas óbvias. Vocês estão querendo dinheiro? Vocês estão querendo sexo? O que vocês estão querendo? E aqui, nesse momento, ele fala pra ela que eles sabem que ela é uma alienígena, que ela não precisa ficar fingindo que ela não é, e que ele literalmente precisa que ela, através de um rádiozinho comunicador lá que ele tem, se comunique com a nave-mãe, fale com o imperador da raça dela e que chame ele para que eles possam ter uma reunião, o Ted e esse embaixador. Pensa, o bicho tá com a bola toda, né? Não, eu vou falar com o imperador dessa raça aí, eu vou negociar aqui os termos da raça humana. O bicho tá com a moral, né? Enfim, e ele acredita muito nisso,
E lógico, ela vai negando, negando até o momento que ela pensa, eu preciso entrar no jogo deles, e ela admite. Ela inclusive grava, mostra a gravação pra ele falando assim, eu sou alienígena tal, da raça tal, tô falando aqui com o embaixador, imperador da raça, não sei o quê. E o Ted não tá convencido. Ele fala assim, tá, interessante, mas por que tu falou em inglês e não no idioma da tua raça? Dela, ai, droga, achei que ia convencer, né? Tipo, ai, cara, que saco. Enfim, eu não tenho como falar uma raça, um idioma que eu não conheço. Daí começa aquele negócio, a tortura psicológica, torturas físicas. Ele chega a eletrocutar ela para conseguir trazer a verdade aqui, né? Mas, no fim das contas, a gente percebe que esse personagem também tá muito quebrado e envolvido emocionalmente com ela. Sabe por quê? Porque ele trabalha na empresa dela, né? Como empacotador, é tipo assim... É um funcionário do calibre baixo da empresa, digamos, do grau de hierarquia, né? Então, ela é CEO, ele trabalha lá num setorzinho, tipo, sabe que tem um monte de gente que tu nunca... Parece uns bonequinhos todo mundo igual, assim, roupinha, os uniformes e tal. Então, pra ele é o plano perfeito, né? Porque ele já é um cara invisível socialmente, né? Tanto que ele verbaliza isso, tá, gente? Isso não sou eu que estou falando, né? Ele verbaliza isso, porque o primo dele pergunta, cara, será que eles não vão ver nós aqui sequestrando ela? Cara, ninguém nem olha pra gente. E dá uma certa dosinha nisso, né? Porque a gente sabe que existe essa questão da invisibilidade social. Quantas vezes a gente tá andando na rua, a gente passa por alguém, às vezes um morador de rua, ou uma pessoa de uma condição muito complexa socialmente falando, né? E a gente só ignora, finge que nem vê, porque a gente já tem nossos próprios problemas, a gente não quer ver o problema dos outros. Eu não tô julgando quem faz isso, tá? A gente sabe que todos nós já fizemos isso pelo menos uma vez na vida. De passar por alguém que tá ali, um morador de rua, uma condição difícil, a gente finge que nem viu, né? É normal, atravessa a rua, cara. Infelizmente faz parte, né, da nossa sociedade. E é legal é uma pequena crítica bem sutil dentro desse diálogo entre os dois, né? E justamente acontece isso, eles invadem a casa dela, ninguém dá bola, quando eles se aproximam, sequestram ela, trazem ela pro porão dele, e a casa onde ele mora é um lugar bem afastado, um lugar que totalmente livre de suspeitas também. E no momento que o Ted tá indo no mercado fazer algumas compras de materiais que ele precisa, ele é abordado por um policial, e essa abordagem é a coisa mais bizarra, tá? Bizarra e não é fora de contexto. Um policial aborda ele, fala assim, cara, quanto tempo a gente já não se vê e tal, sabe, cidade pequena e tal. Tenho pensado em você nos últimos dias, mas não da forma bizarra, e tu vê que o Ted tá num desconforto absurdo. Resumo, esse cara, quando era mais novo, ele já foi babá do Ted, quando o Ted era pequenininho. E mais pra frente a gente vai saber que esse... Gente, desculpa, tem gente aqui que não gosta que eu falo palavrão, então não vou falar palavrão, mas ele é um filho da mãe que ele abusou do Ted quando ele era criança. E agora adulto, ele fica nessa questão de querer meio que se redimir, sabe? De tipo, querer sempre se colocar solícito ali, né? Meio que, a gente não sabe se é porque ele é arrependido de verdade ou se é porque ele quer botar panos quentes, né, nessa situação, para que o cara nunca denuncie ele em algum momento. Enfim, é um negócio bizarro. Mas o Ted, cara, mano, vai embora, tô na minha correria do meu trabalho. E num desses dias ele volta lá pra casa dele, esperando que a Michelle confesse que ela é uma alienígena, que ela faça a parte dele que ele pediu, que é entrar em contato com a nave-mãe, e ela meio que conquistando um pouquinho a confiança dele, ele deixa ela subir, tomar um banho. Sabe como é que ela conquista ele? Ele tá eletrocutando ela, né? E ele bota uma tensão muito alta na voltagem. E ela não morre, mas é algo muito intenso. E aqui é uma primeira pista que fica, ué, olha... Era um choque forte, ela não morreu, né? Aí ele fala, sabe o que é? É porque ela é de uma patente muito alta da raça de alienígena. Ele fica tipo, me desculpa, eu não sabia que eu tava falando com alguém que tem sangue da realeza. Aí ele começa com esses papos de novo. Aí é assim que ela ganha ele, né? Porque como ela foi eletrocutada, meio sangrou um monte, ficou toda machucada, mas não morreu, ele acredita que ela não morreu, né? Que a voltagem não a matou, porque ela tem o sangue da realeza. É lógico, essa voltagem não iria matá-la, né? Mas aí ele, agora o jogo mudou, se ela é da realeza, fica muito mais fácil essa comunicação e o tratamento dela também vai ser diferente. Então ele deixa ela tomar banho e tal, e dá umas roupas para ela vestir. Aqui tem um pulo do gato. As roupas que ela tá usando, ela pega uma etiquetinha e vê que tem um nome. Esse nome é o nome da mãe do Ted. E ela começa a linkar as coisas. Ela sabe que, num passado, a mãe do Ted, que estava doente, se submeteu a uns procedimentos médicos que a empresa dela financia ali,
na busca de tratar doenças e tal. Aqueles experimentos meio... Não é clandestino, mas é um processo mais experimental mesmo, né? E tá lá em coma. E ele culpa a Michelle e a empresa por isso. Ele já tem essa noia de, tipo assim, ele cuida das abelhas, né? Que tem lá eu não lembro como é que fala, é uma fazenda de apicultura, né? Ele tem ali algumas abelhas que ele cria, tá? Por causa do mel e tal. E ele, num diálogo, ele fala, né? As abelhas estão diminuindo no mundo porque poluição, mudanças climáticas, empresas liberando, sei lá, CO2 e sem responsabilidade nenhuma, né? Então, aos poucos, as abelhinhas vão morrendo e isso também pode significar o fim da raça humana por conta da importância das abelhas na polinização aí da Terra, né? Então ele já tem vários motivos para ter raiva dela e da empresa dela, né? E agora tu percebe que tem um negócio muito mais pessoal, né? Não é mais um negócio só de teoria de conspiração. Ele linkou tudo na mente dele e associou tudo o que ele lia em fóruns na internet com o ódio que ele já sentia pelo corporativismo, né? Então ele junta isso tudo numa bola de fogo aqui e cria esse caos. E no meio desse jantar, ele percebe que ele não vai conseguir tirar informações dela e ela toca no nome da mãe dele. Aqui ele fica surtado, pula pra cima dela, enforca ela, eles brigam na pancadaria e pra poder ajudar o Ted, o Dom pega uma espingarda e dá uma coronhada nela e ela desmaia. Aí o Dom fica cuidando dela lá no porão, enquanto ele tá ali arrumando a bagunça. A polícia bate na porta dele. Sabe quem que é o policial? Aquele sem vergonha que no passado um dia abusou do Ted. O Ted, para não levantar muita suspeita, deixa o cara entrar e tal. Eles têm uma conversa ali rápida e para poder afastar ele de dentro da casa, ele pergunta: tu quer olhar minhas abelhas que eu tenho lá fora? Ele, quero. Tu vê que o cara tá querendo criar uma aproximação. Mas as expressões desse ator me dá uma raiva, um nojo, gente. O cara ele olha quando o Ted não tá vendo, fica olhando para ele com uma expressão meio que de tesão, sabe? Ele fica mordendo os... cara, que asqueroso. Enfim, eles vão lá olhar as abelhas. Lá embaixo, a Michelle, que já acordou do desmaio, tá tentando convencer o Dom de que ele não precisa se agarrar ao Ted. Que quem é o maluco ali? É o Ted. O Dom ainda tem chance de se libertar. Se a polícia chegar ali e libertá-la desse cativeiro, ela com certeza vai ficar do lado do Dom e falar: cara, eu sei que você foi usado pelo teu primo. Você foi manipulado por ele. Eu não tenho nada contra você. A gente pode sair dessa, eu posso te ajudar a se libertar. E ele fala assim: mas você é alienígena ou não é? E ela fica entrando nesse jogo: tá bom, eu sou, se tu quer ouvir, eu sou ela, né? Então, tu me levaria junto contigo pra tua nave no dia que for... Ela, tá bom, ok, né? Se for, né, pra te chamar a polícia agora, não, vamos resolver isso. Ele pega a arma e tira a própria vida numa cena que eu confesso que eu não tava esperando. Eu levei um susto de uou! Que foi isso? Aqueles pedaços de cérebro voando, sangue voando nela. Enfim, as chances dela foram por água abaixo. Só que o barulho do tiro foi muito alto e lá fora o policial escutou. O que foi isso? E nisso o Ted aproveita a deixa, pega uma pá e chanfles. Esmaga a cabeça desse policial. E eu confesso pra vocês que eu me senti um pouquinho insatisfeito nessa hora. Porque sabendo desse conceito do passado desse policial aí, né? É interessante ver isso, né? Só que assim, ó, nessa hora que ele tá fazendo isso ali de matar o cara e tentar se livrar do corpo, paralelo a isso, a nossa Michelle Fuller, ela vai dando uma olhada ali pra tentar fugir. Só que o Ted entra furioso ali no porão, né? E ameaçando ela. Ela fala assim: calma, tu não precisa me matar, eu tenho a cura pra tua mãe. Ele fala: o que tu tá falando? Todos nós empresários temos a cura, nananana. Ela dá uns migué lá pra ele, que já que ele é conspiracionista, ele acredita em qualquer coisa. Ela diz: no meu carro, no porta-malas, tem uma caixa preta com um produto dentro, que tá escrito anticongelante, porque é pra despistar, porque isso não pode ficar à vista de todos, então, né, tá disfarçado, é óbvio. Ela falou: vários outros CEOs de empresas têm também. É um antídoto experimental, mas que com certeza pode curar a tua mãe. Ele deixa ela presa e vai até o hospital. Nesse processo, enquanto ele tá indo pro hospital para curar a mãe, com o produto, né, da tal cura, ela tá ali olhando ela acha um cômodo, digamos assim, ali no porão, e aqui a gente vê uma cena bem bizarra. Ela encontra um quarto com vidros e jarros com pedaços de gente, cabeças, corpos mutilados, umas anotações, umas coisas, fotos, umas coisas horríveis, dando a entender que ele já vem matando pessoas
nessa busca dele por um alienígena, para provar a existência dos alienígenas, e vai fazendo algumas anotações bem complexas sobre a origem, raças e tudo mais desses alienígenas. Quando ele chega no hospital, ele entra escondido no hospital no quarto da mãe dele, fura o saquinho do soro, bota lá o tal do antídoto, tal da cura, e ela acaba morrendo, tendo um ataque epilético e morre, porque era a porcaria de um anticongelante. Ele caiu bonitinho na armadilha dela, e ele desesperado sai dali, pega a bicicleta, vai voando pra casa rápido e chega lá furioso. Quando ele chega lá, que ela não conseguiu fugir ainda, né, começa uma das cenas expositivas do filme, que eu achei bem interessante, apesar de expositivo. Ela pergunta o seguinte: quantos deles que você matou eram da galáxia de Andrômeda? Ele fala, 2. Daí ela começa a falar sobre a raça dela. Ela fala assim, você sabe por que nós somos parecidos com vocês? Porque na verdade é o contrário. Nós criamos vocês à nossa imagem. Há muitos milhões de anos, quando a Terra ainda não tinha seres vivos e começou a surgir os primeiros dinossauros, o nosso imperador estava muito encantado com essas criaturas, mas um dia eles morreram. E ele ficou muito triste e resolveu habitar a Terra com seres iguais a gente. Não deu certo com essa raça, a gente projetou um dilúvio. Poucos sobreviveram porque embarcaram numa barca. Essa barca salvou alguns. E a partir da engenharia genética, foram tentando melhorar a raça humana com primatas e não sei o que. E aí surgiu vocês, humanos atuais, que são o churume do que era uma raça perfeita e ficou assim. Por isso que nós estamos aqui, tentando desenvolver essa porcaria de soro, de remédios, para ver se a gente consegue tirar essa maldade que tem nos humanos e quem sabe consertar essa raça. E é interessante porque ela vai falando isso e ele vai caindo na conversa dela, aí tu fica na dúvida, porra, ela tá realmente contando isso porque é verdade? Ou se é porque ela, enquanto ele estava fora, leu todas as anotações dele de conspiração, tal, de teorias, de alienígena, leu aquilo ali e tá usando isso contra ele. Tu fica nessa dúvida. E é muito massa, porque ela vem, tipo, super convincente, né? E ele todo desesperado, ela fala assim, ó, mas a gente tem uma chance. A gente ainda pode fazer isso dar certo. Na minha empresa, se tu me levar lá, dentro do meu escritório, tem um acesso, um equipamento que é um portal, vai nos teletransportar para a nave-mãe, e eu posso te levar junto. Se tu me poupar também, né? Então a gente faz assim, tu não me mata, eu te levo lá, e a gente tenta completar essa missão juntos. E eles vão, até lá, cara, a cena é muito doida, porque eles botam uma peruquinha nela, vão lá, entram na empresa, a galera ficou olhando, pô, a mulher tava desaparecida, tipo, uns 4, 5 dias, o FBI, polícia, todo mundo atrás dela, mas ela entra na maior naturalidade, pede pra secretária dela, ó, não marca reunião com ninguém, esquece todo mundo que agora tem que resolver um problema. Ela entra ali, fala assim, ó, pega uma calculadora grandona, assim, ela fala, isso aqui é pra passar despercebido nos olhos das pessoas, mas eu tenho que digitar aqui uma senha com 50 e poucos dígitos para abrir ali o portal. Ela vai lá, digita, ela tava com dificuldade de lembrar, ela digita e abre um closet, bem aleatório assim. Ela fala, vamos lá, isso vai nos teletransportar. Ele fala, não, eu vou primeiro, para garantir que tu não vai me deixar para trás. Ela, não, tudo bem, justo. Ele fala assim, ó, inclusive vim preparado. Ele abre aqui o casaco cheio de explosivos, muitos explosivos. E se ele falou, isso é por acaso tu queira me enganar? Ela, meu Deus, não, beleza, vai lá. Quando ele entra e fecha a porta, do nada, pum! Uma mega explosão, voa pedaço dele pra tudo quanto é lado, a cabeça dele voa, joga na cabeça dela, ela cai, desmaia. Quando ela acorda, já está numa ambulância sendo levada pro hospital, acorda atordoada, pergunta, meu Deus, o que aconteceu? Cadê o Ted? O que aconteceu com o Ted? Não, ele morreu. Ela pega, tira tudo que ela tinha de injeção, sonda e tal, ela sai fora da ambulância, sai correndo e volta toda arrebentada para dentro do escritório dela. Ela entra de novo naquela sala toda ensanguentada, tudo sujo, entra naquele closet onde ele estava, onde explodiu ali, e quando ela entra ali, fecha a porta, aperta o código na calculadora, de repente, pá! E é aqui que o filme deve perder, assim, uma porcentagem muito grande do público. Por quê? Ela literalmente é teletransportada, porque ela realmente era uma alienígena, e ela vai para a nave-mãe. Ela encontra com o imperador e outros líderes ali da raça. A estética da nave é bizarra, parece até umas
uns cenários ali do Chapolin dos anos 70 lá, é um design bizarríssimo, porém é proposital, não é por baixo orçamento, não é porque ficou feio, porque não deu certo. Ele é esquisito de propósito, né? E aqui eles discutem, no idioma deles, que eu achei bem interessante, que, enfim, tinha chegado o tempo da raça humana. E chegando o fim da raça humana, era hora de desligar tudo. Eles têm como se fosse um holograma da Terra. Aqui no filme a Terra é plana, tá, gente? Quando conta a passagem dos dias, vai mostrar, na espera do tal eclipse, onde era para ter o encontro do Ted com o Imperador, que ele esperava esse tal eclipse, aqui, nessas transições de cena, sempre mostra a Terra plana, tá? Eu acho isso aqui sensacional, muito divertido. E aqui no holograma dela também, aí tem uma cúpula como se fosse um acrílico por cima, uma redoma, né? Ela pega uma espécie de alfinete e estoura. Quando ela estoura isso, dá um take na Terra, todos os seres humanos morrem ao mesmo tempo, assim, ó, morreram, caem mortos. E essa cena, ela é interessante, essa cena que vai mostrando as mortes, porque é acidente de carro, é gente trabalhando, é gente estudando, é gente andando na rua, várias pessoas morreram do nada, então não foram os acidentes que mataram as pessoas, os carros bateram, a pessoa voou longe, mas já estava morta quando aconteceu o acidente, com todo mundo. Tem a cena de um casal que provavelmente estava transando na cama, ele tá aí peladinho em cima da menina, assim, ele fica, meu Deus, cara. E isso me levou a uma pergunta, né? Eu fiquei pensando, só os seres humanos morreram. E a Terra vai continuar, porque todos os outros seres vivos vão manter. No final do filme, inclusive, mostra a cena das abelhas, das flores, tá? Pra tu entender, bom, agora elas vão poder continuar o ciclo da vida sem interferência humana. Eu acho maneiro isso, né? E acaba assim, o filme acaba assim. Ponto final, acabou a raça humana. Daí eu fiquei me perguntando, cara, eu tenho 2 petzinhas aqui na minha casa. Eu moro num apartamento. Se eu morro do nada, minha esposa também morre, todo mundo morre, elas não tem como sair daqui. Não, gente, tá errado. Tem que negociar com esses alienígenas, que se for pra acontecer isso, deixa eu pelo menos botar minhas cachorrinhas na rua pra elas poderem ser livres. Não vai ter carro pra atropelar, não vai ter ninguém pra machucar elas. E pronto, vamos estar livres. Não deixa elas morrerem num apartamento fechado. Coitadas, gente. Que maldade. Eu fico pensando em todos os outros bichinhos que vão ficar aí. Cara, eu achei esse filme muito divertido. Muito zoeira. Ele é zoeira, ele não se leva a sério. E essa reviravolta de que no final das contas os malucos, terraplanistas, os conspiracionistas estavam certos o tempo todo e ela de fato era uma alienígena, eu acho muito legal. Porém, na minha opinião, o filme ele poderia ter sido melhor em outros pontos, né? De tipo, fazer essa construção ser mais sutil para que a gente duvidasse realmente o tempo todo de que eles eram de que eles estavam certos, né? Eu não queria acreditar neles. Só que durante o filme, em vários momentos, dá umas osciladas e a minha cabeça foi, eu acho que eles são alienígenas, hein? Aliás, desculpa, eu acho que ela é alienígena, hein? Acho que eles estão certos. Vai e volta, vai. Ah, não, acho que não. Ah, agora. Então, quando de fato a reviravolta é que ela realmente é uma alienígena, já não pega de surpresa, tu fica assim, então, eu parcialmente estava certo, sabe? Já tinha meio que matado a charada que realmente existia essa possibilidade. Então, e quando o arco final mostra ela lá naquela nave e tal, a forma como é mostrada e exibida é muito tosca. Eu acho que isso que desconecta as pessoas, tá? Mas essa é a identidade artística do diretor, né? É a assinatura dele. Se a gente quisesse buscar algo muito mais realista, que se levasse mais a sério, talvez o filme não seria tão bom. Mas é isso aí. Galera, eu vou compartilhar com vocês algumas interpretações que eu tive aqui bem sutis e se você, né, gostou do filme, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você realmente assistiu e gostou ou se você teve uma experiência desgostosa assistindo esse filme. Minha interpretação desse filme ela é um pouco mais enxuta, porque basicamente o que acontece? Yorgos Lanthimos pegou todas as teorias de conspiração mais populares, né, de que tem muitos líderes mundiais que na verdade são alienígenas, né, usando a pele humana para controlar e dominar o mundo, né? Falam isso do Mark Zuckerberg, falam isso do Elon Musk. Inclusive, na hora que ela vai para a nave e fala com o imperador alienígena, ela fala, né, que não tem mais jeito a raça humana. Ela fala assim, tem ainda 2 pessoas lá, né, que são supostamente alienígenas, mas que não tem mais jeito e tal, e eles acabam com tudo. Então essas 2 pessoas que eles falam, que estavam, né, dando certo, digamos assim, né, tipo, com seus planos,
fica interpretativo, não fala quem são essas pessoas, mas eu acho que eles estão falando do Mark e do Elon Musk justamente para zoar esse meme da internet de que todo mundo fala que eles são alienígenas, é muito bizarro. A questão da Terra plana, e essa narrativa que ela fala da inundação, que criou uma arca e salvou a humanidade e tal. Eu acho isso interessante porque ele faz um paralelo com uma interpretação que tem na internet. Um dia vocês procurem aqui no YouTube, tem vários vídeos falando sobre os Anunnakis. Os Anunnakis supostamente seriam a primeira raça alienígena de um planeta chamado Nibiru, se eu não me engano, que em algum momento alinhou-se com a Terra, quando não tinha seres humanos aqui, eles vieram com uma outra raça de seres escravizados deles, né, e trabalharam aqui, depois essa raça cruzou com os Anunnakis, aí criou-se os primeiros humanoides, e dali em diante teve engenharia genética e transformou nos primatas que depois iriam se tornar os humanos, enfim. Como essa raça se rebelou contra os Anunnakis, eles mandaram, através de controle gravitacional, uma espécie de raio para a Terra que acabou afetando as marés, né? E isso tudo trouxe a inundação, e que alguns sobreviveram através da construção de uma barca, né? Ou de uma arca, e que depois que passou tudo isso, a humanidade meio que resetou, né? Isso também tem essa lenda, essa teoria, né? Ela é tirada lá de algumas escrituras dos sumérios, né? Bem antigo, bem antes do cristianismo. Então, a ideia da arca é mais antiga do que a arca de Noé da Bíblia, né? Então eu achei interessante trazer isso. Só que assim, ó, vomitado de qualquer jeito, expositivo, não é aprofundado em nenhum momento do filme pra gente ir criando esse, olha que interessante. Não, é só jogado de qualquer jeito. Eu sei que não era a ideia do diretor se aprofundar nisso, né? Mas essa mesma ideia dos Anunnakis, ela inspirou, por exemplo, a origem dos aliens no filme Alien Prometheus, onde tem toda a criação da raça humana através de alienígenas que vieram para cá, enfim. É bem interessante, esse negócio inspirado no livro, né, seriam os deuses astronautas, tal, que na verdade os astronautas seriam alienígenas. É uma viagem muito louca, mas tem uma base de fãs que acredita fortemente nessas teorias malucas. Eu achei divertido zoar isso, achei divertido zoar a questão da Terra plana, da conspiração corporativa. A gente sabe que dentro do mundo corporativo existe sim jogos de manipulação que fogem do nosso conhecimento, mas os caras dão umas viajadas legal assim, eu achei divertido. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, deixem o seu like, se inscrevam no canal, e se você quiser ajudar ainda mais esse canal, considere se tornar membro. Você me ajudaria de forma money, né, de forma monetária, e fazendo isso eu consigo arcar com as custas, né, de bancar aqui um editor para esse canal continuar postando mais e mais vídeos com mais frequência, com melhor qualidade, e dessa forma a gente estando juntos aqui mais vezes no YouTube. Peço para vocês, contribuam aqui com seus comentários, eu gosto de ler e respondo todo mundo aqui, tá? Deixe a sua opinião sobre o filme, sobre a ideia. Eu particularmente gostei muito mais da ideia que levou a ter o filme, né? De, pô, os caras têm uma teoria de que uma pessoa é um alienígena, sequestrar ela, e depois a gente descobre que é... Cara, acho a ideia, o conceito interessante, mas acho que a execução é meio frustrante, né? Eu me diverti, confesso, mas eu esperava mais. Ainda mais depois do cara que fez O Sacrifício do Cervo Sagrado, que pra mim é um filmão, gente. Eu acho muito bom. Se quiserem, eu trago aqui pro canal também. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!